E a gente viu também, continuando o desdobramento dessas conclusões, porque é legal, eu quero que vocês sejam capazes de concluir uma coisa a partir da outra, entendeu? Porque as coisas estão conectadas. Não simplesmente fazer um raciocínio isolado da coisa. Porque você entende uma realidade conectada com outras. Entendeu? Por isso que a gente parte da autoexistência de Deus para a autossuficiência de Deus e para a eternidade de Deus. Porque pensa, como eu chego na eternidade de Deus? Partindo da sua autoexistência e da sua autossuficiência. Como que eu chego na eternidade? Como que eu, nesse desdobramento de conclusões, como eu concluo que Deus é eterno? Deixa eu te perguntar. Rapidinho, antes de você fazer a pergunta, só queria que ele tentasse responder essa pergunta que eu fiz. Só um segundo, tá? Uma coisa não vai levar a outra. Exatamente, e é esse pensamento que eu quero que vocês façam. Como que uma coisa vai levar a outra? Como? É isso que eu estou perguntando, como? Deus, ele sempre foi esses. Aí não entra na questão do sempre, mas Deus, ele subsiste por si mesmo, ele logo é autossuficiente, ele depende só de si mesmo. Tá. Legal, ele conectou a autoexistência com a autossuficiência. Beleza. Se ele existe por si mesmo, ele não teve uma causa para existir. Talvez possa ser conectado com isso. E aí, se isso é válido, se ele não teve uma causa, ele existe por conta dele mesmo, não teve algo fora dele para torná-lo existente, ele sempre existiu. Vocês ouviram aqui? Ele respondeu. É isso. Ele repete aí. Aí já foi. Obrigado. Eu não vou entrar no Google ali. Vou dar uma pesquisada e depois eu vejo mais. Vai ser, Lucas. Presta atenção agora no Eu me meu. confesso, né, para responder para tem graça. Tipo, parece que se Deus ele é autoexistente, se Deus ele é autoexistente, ele não teve nenhuma causa fora dele que o fez existir. Por ele não ter nenhuma causa que o fez existir, ele então sempre existiu. Entenderam? Então, uma vez nós sabemos que ele é autoexistente. Ele existe por si mesmo. Ele não teve uma origem. Deus não possui origem. Ele não houve um dia em que Deus veio existir. Ele existe por si mesmo. Ele existe por necessidade. Por necessidade da sua própria natureza. Você não existe por necessidade da sua própria natureza. O que eu quero dizer com isso? Você existe por necessidade da sua própria natureza? Não, senhor, ele disse que não precisava. Não é necessário que você exista. Você existe pela vontade de Deus. Você existe por causa da vontade, do ato criativo de Deus. Deus não existe por vontade. Deus não existe por vontade, por deliberação, por escolha de alguém. Ele existe por necessidade. Ele tem que existir. Ele deve existir. Ele existe por necessidade da sua própria natureza. Como Deus, sua natureza, como Deus, ele existe. Está entendendo a diferença? Muita distância entre o que é Deus e o que não é Deus. Muita diferença. Então Deus existe por necessidade da sua própria natureza. Deus sendo autoexistente, autossuficiente, eu sei que ele não teve uma origem, ele existe por necessidade da sua própria natureza. Se ele não teve uma origem, mas ele existe por necessidade, então ele sempre existiu, sem possuir origem. Se ele existe sem ter possuído, se ele existe sem ter possuído origem, então ele sempre existiu. Se ele sempre existiu, ele é o quê? Eterno. Se ele sempre existiu, ele é eterno. Porque ele existe por toda a eternidade. Qual que é a duração, por assim dizer, da existência de Deus? Eterno. Desde a eternidade passada até a eternidade futura, para sempre. Por isso que nós vemos na Bíblia que Deus é. Quando ele vai dizer ali para Moisés, eu sou.
Quando eles perguntarem quem te enviou, quem me enviou, o que eu respondo a eles? Diga que eu sou o que sou, eu sou o que enviou. Ali Deus ele pronuncia, ele faz menção da sua eternidade. Deus ele é o eterno presente. Deus ele é o único que de fato é. Se você olhar no espelho, você está deixando de ser a cada dia. A cada dia você deixa de ser, até o momento da sua morte. Você não será mais nada. Você morrerá, terá a continuidade da sua entidade, né? Sua alma, a entidade espiritual terá continuidade. Mas a questão é que você sofre esse efeito, essa deterioração. Deus ele não tem esse caráter, ele vive nesse eterno, por assim dizer, nesse eterno presente. Certo? Mas se não houvesse o pecado e o homem não se degradasse na sua saúde nem nada, isso faria do homem um eu sou? Alguém que semelhante a Deus nesse aspecto ou não? Sempre teria uma origem. Hã? Sempre teria uma origem. Ele nunca existiu por si mesmo. Ele não seria nem autoexistente, nem autossuficiente, nem eterno no sentido de sempre ter existido. Seria imortal, não eterno. Seria imortal, não eterno. Ele tem começo, mas não tem fim. Eterno não tem começo, nem fim. É foda demais. E ele nunca teria essa condição de Deus. Ele sempre estaria sujeito ao tempo, mesmo que ele não sofresse mudanças, alterações ou uma deteriorização com o tempo, mas ele estaria sujeito ao tempo no momento que ele teve um começo, ele teve uma existência e foi por ato de uma vontade exterior que ele veio existir. Ele não é como Deus, que é o eu sou. Você está relacionando só com o tempo, né? Nessa pergunta que você fez. Relacionando só com o tempo de duração do homem, é isso? Não, eu quis dizer assim, né? Eu falei que Deus Você ele fez não... uma pergunta se o homem se tornaria o eu sou. se ele seria semelhante a Deus nesse aspecto. Porque eu disse assim, eu fiz uma afirmação de que quando Deus ele fala ali que ele é o eu sou, ele faz referência à sua eternidade, faz menção à sua eternidade. E eu disse que Deus ele não sofre influências do tempo, né? Ele não é, no sentido que ele não... Eu comparei com o homem, que o homem ele vai se degradando com o passar dos anos, você vai deixando de ser. E Deus não sofre esse tipo de degradação, por assim dizer. Mas eu disse, se o homem também não sofresse, caso não houvesse o pecado, o homem também não sofresse esse tipo de degradação, ele seria semelhante a Deus? E o Luquinhas falou, não, porque ele ainda assim teve um princípio, ainda assim ele teve um começo, ainda assim ele não seria autossuficiente, ainda assim ele não seria independente. E realmente, porque Deus não é somente o fato de o homem, Deus não sofrer esse tipo de degradação e o homem sofrer, que o faz dele o eu sou. Não é simplesmente isso, são outras condições também. Aí só essa questão que para não iludir-os com apenas uma questão, entendeu? E nós vimos ali que nós discutimos o que seria um atributo, né, que são aí características ou qualidades que são do próprio Deus, né, ligados à própria natureza de Deus. Ele é. Nós vimos como os atributos se relacionam, que todos eles estão em harmonia, Deus é um só. A teologia vai dizer que Deus é um ser unitário, um ser único, não é diferente de um ser complexo, vai chamar o homem de um ser complexo. Aliás, um ser simples. A teologia vai dizer que Deus é um ser simples, vai chamar que a simplicidade de Deus, no sentido que Deus é um único. Ele é um ser único, diferente do homem que é um ser complexo. No sentido que Deus ele é um ser integrado.
Ele não tem partes. Deus ele não possui partes. Ele é um único, ser único. A natureza é única. Seus atributos eles estão todos em harmonia. Deus não é uma parte amor, uma parte santidade, uma parte justiça. Mas a justiça dele é santa, o amor dele é justo, a ira dele é santa e justa, e assim por diante. E nós vimos que todos, tanto Deus como o Pai, tanto Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos possuem os atributos. Então nós estamos estudando a divindade, nós estamos estudando só o Pai, só o Filho e só o Espírito Santo, mas a divindade como um todo. Então nós vimos isso, nós vimos lá sete razões. Sim, 7 razões para que justificariam esse nosso estudo. Nós vimos também que a relação entre o meu conhecimento de Deus, a minha teologia e a minha doxologia, que seria a minha adoração. Então nós vimos como essas duas coisas se relacionam. Nós vimos lá com os conceitos, né, de glória intrínseca e de glória atribuída a Deus. Nós vimos esses conceitos. Depois nós entramos na autoexistência de Deus, discutimos lá. Entramos na autossuficiência e entramos na eternidade. E agora nós vamos seguir com a espiritualidade de Deus. Tá? Então, tem na internet esse material aí, todas essas escritas aí. Isso aqui são anotações, né? Você tem um computador, você só tem Alguns atributos eu cheguei a digitar no computador. Eu vou digitar todos esses aqui, que são anotações. Eu sou assim, eu não consigo aprender de uma vez, assim, eu tenho que ver várias vezes. A mesma coisa. Assim, não, mas isso daí, mas a mente, ela depende muito de repetição mesmo. Isso é qualquer pessoa. A repetição faz... É 3, se alguém precisa de 2, eu preciso de 3. Estou brincando, não, mas eu falo com 3. Oi? Não, eu vejo aqui, isso daqui. Eu vou digitar tudo e vou mandar. E só uma coisa. Essa aqui é a série que eu estou seguindo. É a série do Steve Lawson. Eu ia colocar... Tem a série do William Lane Craig também. Eu ia colocar as duas juntas e aí passando junto. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer a série do Steve Lawson com vocês, do começo ao fim, na sequência que tá lá, dele, igualzinha. E depois eu pego do William Lane Craig e também pego do começo e vou até o fim. Vai fazer 2 estudos. Vou fazer o do Steve e do... Eu ia integrar as duas, mas aí eu vejo que eles... Dá muita informação também. E porque eles estão muito... assim, eles não estão seguindo a mesma sequência. Entendeu? Eles estão... eles começam por uns e vão por outros e não bate assim a sequência. E eles também têm uma abordagem diferente, assim, um pouco. O Steve Lawson tem uma abordagem e o Lane Craig tem outra abordagem. Então seria legal ver o Steve Lawson é curta. É curta a série dele, é bem mais rápida. A do Lane Craig já é bem mais extensa. Então a gente consegue pegar essa daqui, vocês vão ver que a gente vai repetir atributos. A gente vai repetir os atributos, mas vocês vão ver que vai ser uma abordagem diferente com informações também complementares. Porque o Lane Craig tem uma abordagem muito mais assim, filosófica e o Steve Lawson ele tem um foco muito mais... o Lane Craig é muito prático também. Ele sempre tem um atributo aplicação, os atributos de aplicação. Mas o Steve Lawson ele é muito mais concentrado, digamos, ele é uma visão de teologia reformada, totalmente, né? Teológica, argumento bíblico e a visão da teologia reformada. Não, o Steve Lawson. E o William Lane Craig já tem uma abordagem, ele vem, né, do argumento bíblico, mas ele tem uma influência... Parece que não. Não é. Não. Ele tem influência, porque assim, não tem como você não ter influência da teologia reformada se você tem boa teologia, não tem como.
Mas, mas essa não tem como, entendeu? Ele estudou na Alemanha, entendeu? Então ele estudou teologia reformada, com certeza. Mas ele já tem uma abordagem, assim, ele tem muita influência de outros ramos, assim, por assim dizer. Mas é só isso daí. Então, o que é a espiritualidade de Deus? Do que se diz respeito a esse atributo? A espiritualidade de Deus. Quando nós falamos da espiritualidade de Deus, o termo não tem o mesmo significado quando nós falamos de espiritualidade para o cristão. É uma coisa só para que você não se confunda com os termos, não tem nada a ver. Quando nós falamos de espiritualidade para o cristão, às vezes nós estamos falando de vida de oração, né, devoção, devocional e tal. Não é esse o significado. Vocês imaginam o que seria o significado de espiritualidade quando nós estamos falando acerca de Deus? Deus é espírito. Exatamente. Quando nós estamos falando da espiritualidade de Deus, nós estamos querendo dizer que Deus ele é espírito. Se Deus é espírito, isso significa que ele é imaterial. Imaterial. Deus não possui qualquer tipo de substância material. Quando que a matéria veio a existir? Quando a matéria veio a existir? O ato criativo de Deus. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aquela ali é a expressão do judeu para dizer o universo. Quando Deus criou todas as coisas. Quando Deus cria ali o universo, Deus criou os céus e a terra, o que vem a existir? Vem ali a existir o quê? A matéria, o espaço e o tempo. A matéria, esse mundo físico, o espaço, nós temos aqui o que agora? Nós temos, nesse mundo que é físico, nós temos um ambiente espacial. Certo? O espaço, porque corpos físicos ocupam lugar aonde? No espaço. Lugar específico, delimitado no espaço. Por exemplo, qual é o lugar que você ocupa no espaço? O espaço, o seu volume. É só calcular aqui as suas dimensões, a largura, a altura de cada pessoa. Eu ocupo exatamente esse lugar no espaço. Uma vez que existe matéria, uma vez que existe espaço, uma vez que existe tempo, nós podemos fazer esses tipos de medições. Nós podemos fazer esses tipos de medições espaciais, temporais. Mas Deus ele é anterior à existência desse mundo físico. Deus ele é anterior. Então, Deus ele não possui substância material e Deus não possui um corpo físico. Significa o seguinte: qual é a altura de Deus? Qual é a largura de Deus? Qual é o peso de Deus? Vocês poderiam dizer? Qual o sexo de Deus? Não há. Deus não tem altura, Deus não tem largura, Deus não tem peso. Qual que é a fórmula lá do peso lá na física? É massa, como que é? Qual que é? Acho que é massa vezes não. O peso é massa vezes vezes alguma coisa. Acho que massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade. Então, ó, qual que é a fórmula do peso? Massa vezes gravidade. A gravidade lá em torno de 10. Então você pega lá a massa do Léo lá. Qual que é a massa do Léo? Vou pegar minha massa, 72. Eu vou pegar minha massa, em torno de 72. Você pegou logo o cara que não só tem massa. Vezes 10, 720. Então qual que é o meu peso na física? Meu peso é 720. 720 newtons. 720 newtons. Eu pego lá minha massa, que é 72 kg vezes 10, que é a força da gravidade. Meu peso é 720 newtons. Qual que é o peso de Deus? Deus não tem massa. Não é corpo.
Entendeu? Estou dando esses exemplos para que vocês compreendam. Porque nós vamos ver que algumas complicações vão se surgir mais pra frente. Né? Explica uma coisa. Porque na Bíblia ela relata algumas coisas assim. A mão de Deus, os olhos de Deus. É como que... E coisas mais complicadas ainda. A Bíblia cita algumas coisas assim. Essas são as mais... Não seria uma contradição, porque o Fábio está explicando que Deus não tem forma, entendeu? Deus não tem mão. Aí como que resolve esse problema? Se a Bíblia fala a mão de Deus? Tá entendendo? A gente vai entrar nessa parte aí. Então, ó, vamos direto para as referências aí. João 4, versículo 24. São mais claros. São mais... Tem outras também, tem várias... Eu vou até pegar as referências. Bom, depois nós vamos voltar nesses atributos, como eu falei para vocês, com as aulas do Leonard Berg, a gente vai bem mais a fundo, porque o Steve Lawson ele traz uma parte dele, ele traz mais a fundo depois. Alguém pode ler, por favor? Deus é Espírito. Importa aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então nós temos aí a declaração explícita de que Deus é Espírito. A natureza de Deus não é material, mas Ele é Espírito. Quer ver? Vou ler para vocês aqui uma citação. Uma citação aqui para vocês. É uma citação aqui para vocês. Vou ler para vocês. É uma citação aqui do teólogo Charles Hodge. Preste atenção, por favor. Diz assim, é impossível superestimar a importância da verdade contida na simples afirmação Deus é Espírito. O que está envolvido nessa afirmação é que Deus é imaterial. Nenhuma das propriedades da matéria pode ser atribuída a Ele. Ele não é ampliável ou divisível, ou composto, ou visível, ou tangível. Então tudo aquilo que você se aplica à matéria não pode ser aplicada de igual forma a Deus. Ele diz, não pode ser ampliado, não pode ser dividido. Eu posso dividir isso aqui? Não posso? Vou pegar um serrote, eu corto isso aqui no meio e divido em dois. Porque isso aqui é uma substância material. Deus ele não pode ser ampliado, reduzido, diminuído, dividido. Não? Isso são propriedades da matéria. Não cabem a Deus, que é Espírito. Depois eu te dou aqui. Ele não é, aqui, não tem volume nem forma. Então Deus, ele não tem, você tem forma, não tem? Cabeça, dois braços, Deus não tem forma. Por quê? Ele não tem delimitação espacial. Se ele tivesse uma forma única, ele teria uma delimitação espacial. Ele estaria delimitado, confinado àquela forma. Mas ele não possui isso. Não possui nenhuma forma. Portanto, ao revelar que Deus é Espírito, a Bíblia nos revela que nenhuma característica da matéria pode ser atribuída à essência divina. Então não pense em Deus em termos materiais, em termos de forma ou de limitações espaciais. Não pense em Deus como uma espécie de humanoide que não é assim. Ele não tem forma, não tem nenhuma delimitação espacial. Da mesma maneira que você conectou a autoexistência, autossuficiência e eternidade, poderia então conectar a espiritualidade com a onipresença. Com? Onipresença. Exatamente. E nós vamos fazer essa conexão. Exatamente o que ele falou aqui.
a onipresença de Deus está intrinsecamente ligada com a sua incorporealidade, que a gente está falando, né? A espiritualidade de Deus pode ser chamada sua incorporealidade. O que é incorporealidade? Ele não possui corpo, é espírito. Quer ver uma comparação interessante para ser feita? Nós somos um composto de corpo e alma, certo? Vai entrar nas duas. É duas ou tricotomia ou tricotomia? Bom, temos duas visões, né? Tem uma visão tricotômica e dicotômica. Nós temos uma visão que vai dizer que o homem é corpo, alma e espírito, e nós temos uma visão que vai dizer que alma e espírito, na verdade, são uma entidade única. A visão do nosso professor é isso? Olha, tem tem muitos motivos para pensar que realmente espírito e alma são uma entidade única. Não parece assim. Não parece que. Não quer dizer que é que assim, isso tem. Vai depender. Nós entramos. Não, parte do suposto que seja corpo e alma. Sim, não, de qualquer forma, nem precisa se entrar nessa. Porque assim, nós sabemos que nós estamos compostos de uma estrutura material física e de uma estrutura espiritual, que é invisível. Seja ela apenas uma alma, ou seja ela um corpo e uma alma. Mas essa para mim é o suficiente. Eu não preciso discutir tricotomia ou dicotomia. Mas é suficiente isso. Nós temos o quê? Uma estrutura corpórea, física, e uma estrutura que é imaterial. Num dado momento, quando morrer o nosso corpo, nós seremos o quê? Separados. Essa entidade espiritual vai ser separada desse corpo físico. Ela vai ser despida desse corpo físico. Nós seremos o quê? Descorpados. Entendeu? Mas eu estou usando esse termo, descorpados. Mas Deus, vamos fazer a comparação, usando a comparação para entender Deus. Deus, ele nunca teve um corpo. Então não é igual ao ser humano, é semelhante. Entendeu? Então Deus, ele é uma entidade espiritual na sua natureza, na sua essência. Eu posso acrescentar uma frase a respeito? A Agricultura vai dizer o seguinte: nós somos uma alma que tem um corpo, não um corpo que tem uma alma. Faz toda a diferença. E se vocês conseguirem entender, para o nosso estado original, porque a prioridade então para a vida do ser humano, para a existência do ser humano, sempre vai ser a sua alma. Né? Hoje nós vivemos uma geração hedonista que cultua o seu corpo, mas esquece da sua alma. Embora assim, isso ganha especial atenção ou importância num cenário de pecado. Né? Isso ganha especial importância assim, porque eu imagino que a intenção do Tozer com essa frase seja chamar a atenção ao fato de que nós iremos perecer, né? Ele quer chamar a atenção ao perecimento desse corpo físico e à existência permanente da alma. Mas nós seremos ressuscitados por Cristo e receberemos o quê? Um corpo glorificado. Um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Então eu vejo que essa frase tem especial importância nesse contexto de queda. Nesse contexto de você pensar nessa vida finita e nesse contexto de queda. Como que fica então respeito à pessoa de Cristo, né? Porque Cristo, Deus ele é espírito, mas Cristo ele possui um corpo, né? Sim. E aí como fica essa questão assim? Deus ele deixa de ser espírito, mas agora ele tem corpo. Sim. Deixa de ter corpo. Deus Filho. Deus Filho, sim. O que acontece é que Cristo, ele adicionou à natureza humana a sua natureza divina. Entendeu? Ele tem a sua natureza divina. Como Ele não deixa de ser filho de Deus.
espírito como espírito. Não, de forma alguma. Não, peraí, você falou que ele não deixa de ser considerado espírito. Não, Cristo ele é um homem. Cristo agora ele é um Mas homem. ele continua sendo também o espírito. Não, ele está presente. Eu acho que assim, vamos definir espírito. Nesse sentido que a gente usa espírito para Deus, é incorporalidade. Quer dizer, não possui o corpo. Sim. Esse é o sentido de espírito. Mas ele. Entidade espiritual apenas. Essa entidade espiritual que sempre foi e só agregou a natureza humana. Agora ele passa a ter um corpo. Por exemplo, ele tem um corpo, mas o corpo dele é glorificado. Dá para dizer que essa mudança faz do corpo ter se aliado à espiritualidade dele, é isso? Não, mas eu teve um momento que o corpo não foi glorificado. Não, mas a grande questão é o seguinte, ele continua sendo uma entidade espiritual a despeito do corpo. Não. Puramente espírito, não. Não, ele não tem um corpo, mas ele ainda é uma entidade espiritual. É uma entidade espiritual sem corpo? Não, de ter o corpo. No sentido de que ele tem um corpo agora não sujeito às leis da matéria. Um corpo glorificado. Ele não atravessa paredes, se transporta de um lugar para o seres outro. espirituais. Nossa. Não, depende do sentido que você está usando. Não, porque assim, por exemplo, Sim. se eles só separam uma pessoa Imateriais. de Deus, Imateriais. não separam Deus Pai, né? E o Espírito, tá? Não, eu entendi o que ele está chamando a atenção, é justamente o exemplo. Nós não seremos espírito no sentido de que Deus ele nunca possui um corpo, ele é essencialmente natureza espírito. Nesse sentido, nós nunca seremos espírito, por quê? Porque nós possuímos um corpo físico, mas também nós somos um composto. Ó, a diferença é que nós somos um composto. Nós somos um composto de matéria e imaterial. Uma alma que habita um corpo material. Deus não é um composto, ele é puramente espírito. Entendeu a diferença? Puramente espírito. Nós seremos, o que nós seremos? Nós seremos uma alma descorpada. Ou seja, nós teremos um espírito Não, mas depois nós receberemos um corpo de volta. Da mesma glorificado. Um corpo diferente, né? Um corpo não sujeito às leis da matéria. Não sujeito às leis da matéria, um corpo diferente. Que poderá habitar no céu, né? Num ambiente espiritual. Mas nesse caso, não dá para dizer que se torna uma entidade espiritual? Você se... Sim, no sentido de que você não vai ter mais um corpo sujeito às leis da matéria. Mas então, por exemplo, então, esse livro, nós somos alma e espírito. Hã? Nós somos alma e espírito. Se você adotar uma... Porque eu estava vendo que a alma da Bíblia, né, que na ajuda do grego, se refere à pessoa, né? Pessoa. Então, pode-se dizer que seja alma e espírito. Então, corpo, alma e espírito. Então, só de forma breve, para apenas comentar sobre isso, mas para a gente não estender. Qual que é a diferença de uma visão dicotômica, ou seja, que o homem é corpo e alma apenas, e a alma, ela seria a única entidade espiritual, que o homem seria composto, e uma visão dicotômica de 2, certo? Tricotômica de 3. E que o homem seria corpo, alma e espírito. A diferença é a seguinte, quem adota a tricotomia pensa que existem duas entidades espirituais diferentes. Uma que é o corpo, uma que é a alma e outra que é o espírito. Quem crê na dicotomia vai pensar que isso vai ter uma visão funcional da entidade espiritual do homem. Como assim uma visão funcional? Vai pensar que é uma única entidade espiritual que possui funções diferentes. Quando apresenta uma determinada função, a Bíblia chama de espírito. Quando uma tem outra função, a Bíblia chama de alma. Então na dicotomia é uma única entidade espiritual com funções diferentes. Por exemplo, Deus. essa é a garrafa aqui, carregada, e no outro momento essa garrafa aqui.
carrega areia, o que for. Aí seria a mesma garrafa, só que Com doces diferentes. E quando ela está carregando água, eu chamo ela de garrafa de água. Quando ela está carregando areia, eu chamo ela de depósito de areia, por exemplo. E seria quando essa entidade espiritual está agindo de determinada forma, eu chamo de espírito. Quando essa entidade espiritual está agindo de outra forma, eu chamo ela de alma. E por isso que eu disse, por isso que eu digo que por isso que eu digo, por isso que é uma visão funcional, entendeu? É uma visão funcional. Isso é um argumento que se utiliza, mas é bem. Você que pode cair no gnosticismo, né? Que às vezes é só espírito, né? Mas não, é espírito e corpo. Pô, mas isso é antropologia, não é isso é doutrina do homem, não é doutrina de Deus. Quando a gente for ver doutrina do homem, a gente vai entrar em antropologia bíblica. Aí a gente vai, mas aí é outra. Mas vamos ver as referências lá, ó. Isaías 65:2, Gênesis 3:8, vamos abrir, né, para a gente ler todas elas. Isaías 65:2, Gênesis 3:8, 1 Reis 8:29 e Neemias 1:8. Isso aqui são as descrições de Deus, né, utilizando parâmetros humanos. 1 Reis 8:29. Então, Isaías 65:2 vai falar das mãos do Senhor. Gênesis 3:8 dos pés, 1 Reis 8:29 dos olhos e Neemias 1:8 também das orelhas, dos ouvidos de Deus. Então vamos lá, começando a Neemias 1:8. Vamos lá, então nós vamos ver. Vamos lá, vamos começar, Isaías. Mais alto, por favor. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde. Caminha os seus pensamentos. Então, estendi as mãos todos os dias a um povo rebelde. Então nós vemos aqui Deus retratado como possuindo mãos. Vamos ver Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então Deus passeava pelo jardim como supostamente possuindo pés, digamos, andando, passeando sobre o jardim. 1 Reis 8:29. Para a oração de teu servo, para a sua súplica ao Senhor teu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa. Então, para que os seus olhos estejam abertos. Então, nós vimos aqui Deus sendo retratado com mãos, pés, olhos e agora ouvidos. Vamos ver. Neemias 1:8. 1:8. Da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Acho que é esse. Neemias 1:8. A referência que eu tenho aqui é essa, Neemias 1:8. Você queria fazer referência aqui? Fala dos ouvidos de Deus. Isso. Aqui ele mesmo. Fala da mão de Deus. O 2:10 também fala da mão. Tem salmo que fala dos ouvidos de Deus. Isaías capítulo 59. 2:10. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para salvar, nem os seus ouvidos estão agarrados para que não possa ouvir. Pronto, o Varão já trouxe uma referência sobre os ouvidos. Então nós temos outras referências, nós temos muitas referências na Bíblia
onde que Deus aparece como possuindo olhos, ouvidos, mãos, pés. Mas o que seria isso? Essas são chamadas as descrições, chamamos essas descrições de antropomorfismos. O que significa essa palavra? Antropos significa homem e morfé significa forma, são palavras do grego, certo? São palavras que vêm do grego. Significa homem, antropos e morfé, forma. Então, forma de homem. Deus ele é retratado dessa forma a fim de que nós cheguemos à compreensão, que nós possamos compreender sobre Deus. Então, a Bíblia, muitas vezes, ela desce no nosso nível, por assim dizer, a fim de que nós compreendamos sobre Deus. Mas não significa que Deus ele possua literalmente ouvidos, olhos. Como nós já vimos, Deus é imaterial e não possui corpo. O fato de Deus ser um ser espiritual significa que a sua essência é invisível. Deus ele não pode ser visto. A Bíblia vai dizer o quê? Que ninguém viu a Deus. Nunca, jamais ninguém viu a Deus. E por que Deus não pode ser visto? Porque a essência de Deus não é material. Não pode ser visto. Hã? Nós vamos ver não apenas esse, mas muitos outros exemplos, como o de Isaías, por exemplo. Isaías capítulo 6, ele diz, eu vi o Senhor. Porque face a face ali ainda era que Moisés tinha um contato, direto com Deus, de ouvir. Mesmo assim, ouvir a voz de Deus. É possível ouvir a voz de Deus? Audivelmente? Não, nós vamos... Então, mas como que Deus possui voz? Olha só, parece simples, mas vamos ver. Como Deus possui voz se Ele não possui... Se Ele não possui boca, Ele não possui... Deus não possui cordas vocais. Não. Então, mas vamos entender. Olha as implicações. Deus ele não possui cordas vocais. Deus não possui pulmões. Não tem uma caixa torácica que entra ar, inspira e expira ar de forma que o som passe pelas cordas vocais. Pode falar que ele é autossuficiente, não precisa de cordas vocais, não precisa de boca, ele faz. Mas toda vez que eu quero falar mentira... Não, mas aí não é autossuficiente, aí não está relacionado com autossuficiência. Ele tem um pulmão para fazer isso. Não, a questão é que... Você vai querer um contexto. Não. A questão é o seguinte, eu não estou dizendo que Deus não seja... presta atenção aqui. Eu não estou dizendo que Deus não seja capaz, de alguma forma, fazer com que se emita som. Eu estou dizendo que Ele mesmo não tem voz. Ele mesmo não tem voz, porque Ele não tem... porque Ele não tem boca, Ele não tem pulmões, Ele não tem cordas vocais para emitir som. Deus não é matéria. O som, o que é o som? O som, ele é ondas sonoras, ele é o ar, entendeu? Eles são ondas, cordas vocais, ele emite o som pelo ar. Tem som no vácuo? Tem som no vácuo? Entendeu? Sons são características daqui da matéria. No sentido, como Deus, ele não tem um corpo material para emitir som, literalmente. Não, mas vocês estão entendendo. Eu digo assim que Deus ele pode emitir som, sem necessariamente depender, como Luquinhas disse, de um pulmão, de uma voz. Aí ele está lendo aqui, que diz assim: sendo Jesus batizado, saiu da água e eis que se lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, quem me comprou. Não, temos muitas experiências na Bíblia que a gente literalmente, a gente literalmente percebe que existem experiências audíveis, experiências o quê? Visuais, de pessoas que viram Deus. Por exemplo, eu creio que a visão de Isaías eu creio que é Não, mas Abraão, não veio 3 ali, 2 anjos e um era o Senhor?
Jacó. Mas aqui vai trazer um pouquinho de explicação, mas nós vamos ver mais. Diz assim, vamos ver lá, 1 Timóteo 1,17. Timóteo. Não, isso daí espera a doutrina do homem. Se a gente chegar na doutrina do homem. 1 Timóteo 1,17. 1,17. Aqui, ó. Não, Fabio, Olha, ele vai ler aqui, 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Ao invisível. Invisível. Nós vamos ver mais referências aqui. Agora vamos começar a tratar a partir do invisível. Então ele leu a primeira referência. Vamos ver aqui ainda João 1,18. Nós vamos ver também João 6,46. Vão abrindo aí, por favor. João 6,46. Então, João 1,18, João 6,46. Coríntios 6. Eu não notei se é a primeira ou a segunda, mas abre em 1 Coríntios 1,15. Senão a gente vai para a segunda, se não for. 1,15. 1 Coríntios 1,15. E 1 Timóteo 6,16. Nós vamos ver o que eles veem. Pode falar? João 1,18. Nós já lemos que Deus é invisível. Vocês lembram aqui de Timóteo, certo? 1 Timóteo 1,17. Já leu que Timóteo não, que Deus é invisível. Deus é invisível. 1 Timóteo 1,17. Agora João 1,18. Vamos lá, para a gente concluir essa parte aqui. Tem ainda mais alguns comentários importantes. Ninguém jamais viu a Deus. Vai ler tudo, vai ler. Esse é todo 18? Ninguém jamais viu a Deus. Deus unigênito que está no seio do Pai que o revelou. Legal, digam, por favor. Ninguém jamais viu a Deus. Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vocês compreenderam essa citação? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Veja, o próprio Deus, ele nunca foi visto. Deus em si nunca foi visto. Nós vimos que Deus é invisível e que ninguém jamais viu a Deus. Nós temos a revelação de Deus por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo que se fez homem. Ou seja, assumiu um corpo material, um corpo delimitado, um corpo sujeito aqui às leis da física e da matéria. Por meio de Cristo nós temos a revelação do Pai, do Deus invisível. Mas o próprio Deus ninguém jamais o viu. Por meio de Cristo é que nós temos ele é a materialização do Pai, por assim dizer, né? No sentido de ver e tocar e sentir a Deus. Veja aqui, o que se vê então? Mas no Antigo Testamento, Deus se fez representar, falando também do Antigo Testamento, nós falamos do primeiro, do Novo, mas do Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento, Deus se fez representar pelo próprio Shekinah, a luz divina, o fogo e a nuvem. E no Novo Testamento, ele representou a si mesmo na forma humana de Jesus Cristo. Mas essas revelações visíveis não revelam a totalidade ou a plenitude da natureza, da essência de Deus. Então, ele está falando, ele faz uma frase terminal, quando ele se refere tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ele faz uma
uma frase terminal. Mas Cristo, nós podemos discutir, mas assim, Cristo ele revela a plenitude de Deus em todo o seu caráter, mas digamos, a natureza desse Espírito de Deus, aí a gente tem que, porque ele está numa condição de um corpo, a gente teria que discutir, entendeu? Jesus ele não conseguiu demonstrar toda a pessoa de Deus. Não é isso. Não é bem isso. Não é isso. Eu falei errado. Ele revela, Jesus revela a plenitude. Ele não consegue. Jesus ele não revela. Quando ele chama Deus é a palavra. É que quando eu imagino o que ele está querendo dizer é o seguinte, é que a natureza de Deus em si é espiritual e invisível e não pode ser contemplada. Ela em si, entendeu? Nós vemos essas manifestações de Deus. Fábio, então peraí. A Bíblia fala isso com menos que vai. Não é. É que a natureza. Não. Jesus, nós vemos a plenitude de Deus, do caráter de Deus, sendo mostrada e demonstrada em Cristo. Mas eu digo assim, a natureza, a essência de Deus que é Espírito, não pode ser demonstrada ela em si. Ela em si. Porque ela é invisível. Entendeu? Como que você vai ver? Não, mas isso é algo que não precisa ser demonstrado. Já sabe que é invisível. Então, não pode ser demonstrado. Fazer tipo uma afirmação. Tudo aquilo que se vê de Deus foi revelado na pessoa da encarnação de Cristo. Estava na terra. Que de material poderia se ver, Sim. na pessoa de Cristo foi visto. A essência espiritual não consegue se ver uma vez que Deus é Espírito. Sim. É foda. Tá entendendo? Jesus revelou a terra do pecador. Hã? Não é isso? Peraí, vamos. Não, mas tem que forçar aí esse entendimento. Vamos lá. Outras referências, João 6,46. É breve? Versículo Hebreus 1:3. Hã? Hebreus 1:3. Ele fala aqui: Jesus, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, por mais que. O que seria essa expressão exata? Jesus, ele é que assim, o contato com o Pai, ele se dá por meio do Filho. É no Filho que Deus revela a sua glória, o seu esplendor, a sua majestade. É por meio do Filho. Ele é esse mediador. Então, Outra pergunta que eu fiquei de fazer, e assim, a gente está dizendo que todos os atributos pertencem a todas as pessoas da Trindade. sim. Mas nesse caso, a espiritualidade pertence a Deus Pai, a Deus Espírito Santo, mas não a Deus Filho. Como nós dissemos, o Filho, ele adicionou a natureza humana à sua natureza divina. Ele adicionou a sua natureza humana à sua natureza divina. Então, hoje, Cristo, ele é um homem. Mas, por exemplo, ele deixou um atributo. Isso é uma questão... porque a gente... Sabe o que eu acho que não, velho? Muito. Sabe o que eu acho que não? Mas isso é muito difícil. Eu acho que ele continua sendo, Fábio. Hã? Eu acho que ele continua sendo, nós vamos ser uma... Bom. Eu não senti que a alma é espiritual. Ó, só aqui, ó, essa questão. Ó, essa questão aqui, ó. O Steve Lawson, lá no estudo do Steve Lawson, eles fazem... Ó, presta atenção aqui, ó. Ó, lá no estudo do... Aqui, ó, presta atenção aqui. Lá no estudo do... Mas de enfatizar talvez que o Paulo está
quando houver a ressurreição, não é que a alma vai ressuscitar ou vai despertar de um sono. Vai ser ressuscitada é o corpo. A alma permanece consciente. Charles Chaplin um dia disse, né, que quando os jornais noticiassem sua morte, era para que aqueles que estivessem vendo o jornal não dessem crédito a isso. Pois ele se encontrava mais vivo do que nunca. Eles fazem essas perguntas para o Steve Lawson. Olha só que interessante. Eles fazem essas perguntas para o Steve Lawson e ele responde o seguinte, ele diz assim, ó, Jesus possui agora um corpo glorificado. Por isso haveria então uma restrição espacial a ele. Ele vai dizer. No entanto, ele está presente em todo lugar por meio do Espírito. Então, Jesus teria agora uma restrição espacial. Por causa que agora ele possui um corpo, mas ele estaria presente, ou seja, ele continuaria sendo um presente por meio do Espírito. Eu sempre imaginei assim. Então, não, é muito difícil, porque eu escrevi aqui perguntas, eu vi essa declaração dele, ó, mas você levanta perguntas como, por exemplo, poderia Jesus, sendo uma das pessoas da Trindade, e portanto Deus, deixar de possuir algum de seus atributos? Ó, se um atributo de Deus é algo que ele é, como poderia Cristo deixar de possuir ele mesmo alguma de suas qualidades? Ou ainda, se um atributo equivale à própria natureza divina, como poderia Cristo deixar ou mudar a sua própria essência ou natureza? Mas você fica sem explicação, porque ao mesmo tempo que parece ser impossível que ele deixe de ter, também fica, você também não pode negar o fato de que ele se encarnou e tem uma natureza e continua tendo um corpo. Então fica inexplicável. Fica inexplicável. Mas é legal a gente saber até onde a gente pode ir, né? Mas eu acho que fica realmente... Mas se a gente falar assim, que Jesus ele ficou limitado, entendeu? Então, eu acho que, tipo assim... Mas eu acho que não tem muito outra forma de Jesus. Mas se essa limitação for voluntária... Exatamente, voluntária. Exatamente, voluntária. Porque ele se tornou homem. Mas se ele sendo limitado, tem vezes não deixa de ser exceção. Ele não é limitado, fica prega esse glorificado, forte, né? Não, é que tendo um corpo agora, ele possui forma, entendeu? E ele não é mais um ser incorpóreo. Sim, ele continua integrado. Por isso que ele continua sendo onipresente por meio do Espírito. Por meio do Espírito. Não mais como, não é mais agora... Deus é uma pessoa. Quer dizer que ele possibilitou um homem digno, né, de entrar. Então, ele continua sendo onipresente pelo Espírito. Mas Cristo em si agora, supostamente ele teria uma limitação espacial, por causa que ele tem um corpo. Entendeu? Mas se ele é 3 em 1, é uma pessoa só. É uma pessoa só, mas também são 3. É uma coisa inexplicável, mas é o que a Bíblia nos diz. Ele é um só, mas também é 3. É também o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Cristo, o Filho, teria agora uma limitação espacial, um corpo. Entendeu? Só para a gente concluir as referências aí, ó. Vamos aí, ó. Coríntios lá, João 6,46, você já leu João 6,46? Ó, João 6,46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é Deus. Este tem visto ao Pai. Então, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é Deus. Este tem visto ao Pai. Jesus, ele disse que é aquele que... Ou seja, só é ele mesmo que tem. Porque sendo ele... Ele fala aquele que é de Deus. Oi? Fala aquele que é de Deus. Aquele que é... Não aquele que visto ao Pai, a não ser aquele que é Deus. É de Deus. É Deus ou que é de Deus? É de Deus. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é
Coríntios. É que você não conseguiu. Coríntios 1,15. 1 Coríntios, se não for 1 Coríntios. 1 Coríntios 1,15. Não fala? 1 Coríntios 1,15 fala assim, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Então só se for Colossenses. Então. 1 Coríntios 1,15 fala com essa confiança para o Não, é que eu anoto aqui, ó, é que eu ouço lá ele falar eu ouço ele falar referência em inglês. E às vezes eu anoto aqui a sigla, ou a sigla como é no inglês, ou a sigla como é no português. Entendeu? E muda, porque... Qual é a imagem de Deus em vocês? É Colossenses, legal. Ó, é que eu pus CO, mas era CL. Qual é a imagem de Deus invisível? Qual é a imagem? Então a Bíblia fala que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então nós vemos novamente que o Deus invisível, ele se torna visível, ou ele é revelado por meio de Cristo. 1 Timóteo 1,17 a gente já leu, 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem em só a imortalidade e a vida na luz insaciável. Inacessível. Os homens nunca podem ver. Peraí, ele vai ler de novo alto. Não, concentra aí, irmão. Ó, 1 Timóteo 6,16. Ele só a imortalidade, a vida na luz inacessível. Os homens nem podem ver, a qual sobre a honra e poder se pegar. A qual nenhum homem viu, nem pode ver. Nenhum homem viu, nem pode ver. Como que nós conseguimos alinhar declarações como essa, que ninguém viu a Deus, Deus invisível, que nenhum homem viu ou nem pode ver, com Isaías capítulo 6. Eu vi o Senhor assentado no seu sublime trono. Ezequiel, João. Como que eu alinho? Como que eu desmonto aí uma aparente contradição? O que eu faço? Bondade de Deus, Moisés poderia ver a bondade de Deus pelas costas. As costas de Deus. Seria algo como. Eu penso, imagina uma luz na forma de uma silhueta. Assim. Essas seriam. Quando nós vamos. Quando nós. Mas aí às vezes as coisas não Ezequiel. Então, quando nós pegarmos a série do Liliane Guerra, a gente vai bem mais a fundo nessas questões. Mas já a título de alguns comentários aqui, essas seriam manifestações de Deus, porque uma vez que Deus ele é invisível, nós podemos ainda expandir, ele é incorpóreo, não material. Deus ele não está sujeito aos 5 sentidos, ele não está sujeito à audição, nós não percebemos ou experienciamos Deus pela audição, pela visão, pelo tato. Por quê? Deus não está no âmbito do espaço e da matéria. Então, como que pessoas ouvem Deus? Como que pessoas veem a Deus? Isso são manifestações de Deus. Por exemplo, uma pessoa ouve Deus. Deus, de uma forma sobrenatural, ele faz com que ele faz com que ondas de som sejam expelidas, emitidas no ar, de forma que se gere ali uma determinada voz, um determinado tom. Mas aquela não é a voz de Deus. É Deus causando esse tipo de coisas, entendeu? Sobrenaturalmente causando
com que uma voz audível seja reproduzida ali de maneira que eu entenda na minha língua aquela voz que está sendo falada. Mas ali é a voz de Deus? Não, Deus não tem cordas vocais, pulmões, não emite efeito sonoro. Eu via Deus. É de fato Deus ali sentado num trono, aquele é Deus, aquela forma ali semelhante a um homem, aquela forma é Deus. Não viu a Deus. Deus ele mostrou aquilo ali, ele causou aquela imagem a existir e você vê uma representação. Mas Deus em si não é visto. Ficou clara essa distinção entre essas manifestações, tanto visuais quanto auditivas, e a questão de Deus ser espírito e incorpóreo e também não delimitado, está ligado à sua onipresença, como o Luquinhas falou. Mas assim, se alguém for debater, que alguém falar a respeito do homem, será a imagem de semelhança de Deus. Sim. Se alguém pergunta isso, como que você responde? Deus o homem é semelhante a Deus em que sentido? Então, é naquilo que ele explicou outro dia, né? Sim. Naquilo o homem é semelhante a Deus, de vontade, de sentimentos e pensamento. Mas é só nessa questão? É nessa questão, não tem uma outra difícil. Porque Deus ele podia reproduzir ele sendo espírito e corpóreo, e não se reproduziria no corpo. Tem, por exemplo, o Macton vai dizer que essa semelhança, imagem e semelhança de Deus, não só ele, mas na teologia reformada, vai dizer que isso se diz a semelhança moral. Né? Semelhança moral. O homem era bom, semelhante a Deus no sentido que o homem era bom, moralmente bom. Ele é semelhante a Deus no sentido de possuir intelecto, raciocínio e vontade. Intelecto, raciocínio, você pode compreender. O homem é o único ser, aqui na esfera da Terra, o único ser que possui capacidade reflexiva. O homem que pensa sobre a vida, que reflete. Você não vê animais fazendo filosofia, não existe. Porque eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles não possuem esse tipo de atribuição. Então, você pode pensar em semelhança moral, em semelhança intelectual, racional. Você pode pensar em semelhança no sentido de que o homem tem vontade, ele pode tomar decisões, ele pode deliberar, entendeu? Ele possui vontade, isso é também uma semelhança que ele possui com Deus. E você também tem outros autores, por exemplo, o Michael Horton, lá no livro dele, ele vai dizer que ele vai falar de semelhança criativa e religiosa. Ele vai falar que Deus, o homem também tem essa semelhança criativa, ele pode criar, ele pode inventar, né, fazer coisas, isso seria mais uma semelhança com o Criador. E ele vai dizer em semelhanças religiosas, no sentido que o homem também é um ser espiritual, religioso, ele tem essa característica de adoração, de poder adorar, expressar religiosidade. Então ele vai trazer também isso. Mas agora, você não vai encontrar nenhum tipo de referência dizendo que Deus, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, no sentido que Deus possui algum tipo de corpo, delimitação espacial, e que o homem seria semelhante a Deus no sentido de possuir duas pernas, dois braços, uma cabeça. Isso, na verdade, é adotado pelos Mormons. Os Mormons aqui vão dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança a Deus, porque os Mormons vão defender que Deus possui um corpo mesmo. Que Deus ele tem carne e osso, e eles vão embasar nisso daí. A base deles para dizer que Deus possui carne e osso, possui um corpo, é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e tem essas características. Então, Deus também tem um corpo e tem essas características. Mas não dá para alinhar com a Bíblia esse tipo de afirmação, entendeu? Que Deus ele possui algum tipo de delimitação espacial. Porque a própria onipresença de Deus, se Deus possui corpo, no sentido de delimitação física e espacial, como que ele é onipresente? Se ele tem forma espacial fixa. Uma coisa é você possuir velocidade de viagem, né? Você tem um corpo que você pode sair daqui e ali muito rapidamente, mas você ainda possui um corpo. Mas a Bíblia não diz que Deus possui um corpo e possui velocidade extraordinária de viagem. A Bíblia diz que Deus é onipresente, que Ele está presente em todos os lugares, de forma completa.
É Deus, mas não é Deus. É Deus, é uma manifestação de Deus. Deus Mas ele continua com essa manifestação mesmo assim sendo onipresente. Ele está ali naquela manifestação na forma de um anjo, um ser celestial, mas ao mesmo tempo ele está em outros lugares também. Sim, ele continua. Porque a presença de Deus, a Bíblia vai dizer o quê? Que Deus ele enche céus e terra, né? Jeremias vai dizer que Deus, não sou Deus somente de perto, né? Quer dizer, sou Deus somente de perto, mas de longe. Não sabes, né, como a minha presença enche céus e terra? Deus, a presença de Deus, ela transcende o espaço. Pensa que existia um estado em que Deus existia antes que houvesse o universo. Só que em um determinado momento passa a existir o universo, matéria, espaço e tempo. E a presença de Deus, ela engloba todo esse universo. Mas Deus, a presença dele transcende esse ambiente espacial. Transcende. Por quê? Porque ele existia em um estado em que não havia essa matéria, Ficou claro essa questão? Então a presença de Deus, ela não está confinada. Ela não está confinada ao espaço. Ela transcende. Deus ele está em todo lugar aqui no espaço, mas não apenas, ela transcende. Deus é como se fosse um oceano e o universo é um balde feito por esse oceano. Deus ele permeia tudo ali, mas aí, em determinadas ocasiões, ele manifesta sua presença. Outra coisa só para falar, algo que eu pensei como aplicação desse atributo, seria, já que Deus ele não tem um corpo, Deus ele é contra a idolatria, contra a figura de alma que o represente. Ele vai falar. Porque Deus não pode ser representado de forma material. Como representado de forma material, uma vez que ele não possui forma. Diferente de Cristo. Cristo ele possui. Ele foi, inequivocamente, ele foi um homem. Certo? Então é diferente eu representar Cristo, por exemplo. Quando a Bíblia falava, eu sempre ligava isso na minha professora. Deus não havia tempos feitos pelas mãos dos homens. Eu sempre relacionava isso. Eu imaginava o tempo como uma imagem, assim, entendeu? Eu sempre imaginava como algo feito, assim, tipo, não sei explicar. Eu sempre ligava a isso, mas sempre não tem nada a ver. Só uma questão para a gente fechar. É que assim, a gente pensa em Deus como espírito, como imaterial. E às vezes parece que pelo fato de a gente dizer que Deus é espírito e que Deus é imaterial, parece de que de alguma forma ele não é um ser pessoal. Às vezes parece que as coisas se contradizem. Às vezes de uma forma, se você for pensar nisso de uma forma intuitiva, pode ser que você pense que haja uma contradição entre Deus ser espírito imaterial, o Deus ser uma pessoa. Mas a pessoa de Deus está relacionada a Deus ter sentimentos, né? Deus ter, sim, aí a gente tem que ver os atributos do que seria os atributos da personalidade, que seriam o quê? Emoção, vontade, raciocínio, intelecto. Então não é porque Deus, você vai ver pessoas pensarem em Deus, por elas não poderem pensar em Deus como uma entidade material, você vai ver pessoas dizendo assim que Deus ele é uma espécie de força cósmica, força superior. Pensa em Deus como de forma impessoal, como se Deus não pudesse ser conhecido. Ou até dizem que Deus é incognoscível, ou seja, que Deus não pode ser conhecido. Você vai ver pessoas que falam assim, não, eu creio em Deus tal, mas ninguém sabe quem Deus é, como Ele é, e não dá para saber. Pensa que por fato de Deus ser imaterial e espiritual, ele não pode ser conhecido. Por quê? Porque existe um pressuposto que eu só posso conhecer aquilo que eu cheiro, aquilo que eu toco, aquilo que eu ouço. Então a pessoa fala assim, porque eu não cheiro Deus, não toco Deus e não vejo, principalmente a visão, o sentido que está mais conectado com isso é o sentido da visão, porque eu não vejo Deus, então eu não posso conhecê-lo. Mas nós temos que ser capazes de pensar o seguinte,
que não é porque Deus não pode ser visto, tocado, cheirado, que ele não pode ser conhecido. Então nós entendemos que Deus ele é uma pessoa, então ele não é um ser impessoal, e que Deus ele pode ser conhecido. Ele tanto é uma pessoa como ele é possível de ser conhecido. Eu posso dizer quem é Deus e como é Deus. Entendeu? Então Deus não é nem pessoal e nem incognoscível, ou seja, ele não é um Deus que eu não possa conhecer e saber como é que é. Eu não posso cair nesse engano. Que a Bíblia me diz as duas coisas, a Bíblia afirma as duas coisas, tanto que ele é espiritual, ou seja, não é material, não possui corpo, como também ele é uma pessoa e pode ser conhecido. Ele é uma pessoa e eu posso saber quem é essa pessoa. Sentido. Eu posso saber quem é. Por meio daquelas manifestações. Entendeu? Deus ele produz manifestações de maneira que ele possa comunicar, sabendo ele que eu sou um corpo e que eu estou sujeito aos sentidos. Eu conheço o mundo, eu me relaciono com o mundo por meio dos meus sentidos. Deus pode se fazer conhecer por meio dessas, se manifestando dessas formas. Mas não que de fato eu ouvi a voz de Deus literalmente ou vi Deus literalmente, porque ele não tem essas características que se manifestam aqui nesse mundo da matéria. Então eu ouvi a voz de Deus no sentido que Deus sobrenaturalmente causou efeitos sonoros que eu pude entender, mas não que ele produz. Ou a mesma coisa isso quando eu vejo Deus, quando eu sinto Deus não porque Deus me tocou, ele não tem, não, ele produziu algo ali sobrenaturalmente que eu sentisse, entendeu? Que se manifestasse nos meus sentidos, mas ele em si não tem essas atribuições, tá? Mas a gente vai, quando a gente for ver de novo a incorporealidade pela linha do William Lane Craig, ele discute isso muito mais detalhadamente. Aí a gente vai ver mais textos e vai discutir mais. Mas aí eu vou seguir essa linha dele aqui. Aí depois a gente vai ver a infinitude, depois soberania e tal. E quando acabar a gente vê a do William Lane Craig. Ele trata mais isso daí, essa parte de teologia filosófica, assim, ele é muito mais forte nisso aí. Aí ele vai falar muito disso daí.